Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, teremos como componente curricular língua portuguesa. Abordaremos os temas apresentação de trabalho e biografia. Para darmos início à nossa aula, peguem o livro do grupo 3, coloquem na página 56, a nossa atividade se estenderá até a página 64. Procure um local adequado, todo mundo organizado, ótimo. Vamos dar início à nossa videoaula neste momento. O que é biografia? É um gênero literário em que o autor narra a história da vida de uma pessoa ou de várias pessoas. De um modo geral, as biografias contam a vida de alguém. Em certos casos, a biografia inclui aspectos da obra dos biografados, numa abordagem muitas vezes de um ponto de vista crítico e não apenas historiográfico. Então, a nossa atividade é 59, 60 e 61, da página 56 até a página 64. Temos como tema apresentação de trabalho. Então, neste grupo, você lê um pouco sobre Isaac Newton, um dos cientistas mais famosos e mais importantes da história. Ele foi o responsável por descobertas, teorias e pesquisas que revolucionaram grandes áreas do conhecimento humano. Então, leia uma pequena biografia, que é relato sobre a vida de uma pessoa, que no caso é de Isaac Newton, e depois você e os colegas deverão realizar uma pesquisa sobre as leis de Newton. Nesse caso, devido às eventualidades, devido a essa pandemia, não podemos realizar esse trabalho em grupo, mas vocês podem estar realizando o mesmo individual. Ainda na página 56, traz a biografia de Isaac Newton, que vocês podem estar lendo na hora que forem realizar a atividade de vocês. Então, para facilitar a compreensão da biografia de Isaac Newton, eu trouxe um pequeno vídeo. Assistam com atenção. Ilustrando História. Existem coisas que sabemos sobre o nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias, como a força da gravidade, por exemplo. Mas nem sempre foi tão óbvio assim. A gravidade só foi explicada no final do século XVII pelo cientista inglês Isaac Newton. Newton era um cara fechado, solitário, tinha poucos amigos, mas isso não o impediu de revelar ao mundo descobertas incríveis. Por volta de 1665, a peste se alastrava pela Europa e a Universidade de Cambridge, onde Newton estudava, ficou fechada, obrigando assim que ele estudasse sozinho em sua casa na fazenda da família. Parece que esse retiro forçado trouxe bons frutos. A lenda diz que certo dia uma maçã caiu na cabeça dele, fazendo com que finalmente ele entendesse tudo. Bem, provavelmente essa história nunca aconteceu, mas o importante foi o que ele concluiu após muito estudo. Os corpos se atraem pelo simples fato de terem massa, ou seja, nós somos atraídos pela Terra e também atraímos a Terra, por isso estamos presos a ela. E mais, isso vale para qualquer massa conhecida. Quando lemos um livro, por exemplo, ainda que seja uma atração muito pequena, atraímos o livro, a poltrona onde estamos sentados, as paredes à nossa volta, e esses objetos também nos atraem. Mas e a Lua? Ela gira em torno da Terra, mas por que ela não cai na Terra? Bem, de fato a Lua está sim caindo, mas a diferença é que neste caso, além da força da gravidade, existe também a velocidade que a Lua viaja pelo espaço. Como essa velocidade é muito grande, a gravidade e a velocidade ficam de certa forma brigando. A velocidade leva a Lua para frente e a gravidade atrai a Lua em direção ao centro da Terra, criando assim a órbita da Lua ao redor do planeta. Newton fez também uma grande descoberta sobre a composição da luz. Ele fez um raio de sol passar por um prisma e observou que a luz, ao penetrar o vidro, é branca, mas quando sai do outro lado, divide-se em diferentes raios nas cores de um arco-íris, concluindo assim que a luz é na verdade composta pela mistura dos raios de todas essas cores juntas.
Durante sua vida, Newton fez ainda muitas outras descobertas. Construiu o primeiro telescópio refletor, utilizando espelhos, obtendo assim uma imagem muito mais nítida do que os modelos da época. Descobriu que a Terra não é totalmente redonda e sim achatada nos polos, o que causou muita polêmica. Estabeleceu as leis do movimento, conhecidas como as 3 leis de Newton. Foi um grande matemático e muitas outras coisas. Ainda que uma maçã tenha contribuído, foram os livros que orbitaram na vida dele. Newton mudou a maneira como entendemos o mundo. E você, também quer fazer grandes descobertas? Hora da atividade. Então, exercício de aplicação. Atividade número 1. Ative a memória. No início do texto, após o nome de Isaac Newton, aparecem 2 números dentro de parênteses. É possível compreender que esses números indicam... Aí temos 5 opções. Vocês irão estar marcando a alternativa correta. O que é que esses números entre parênteses indicam? No número 2, explique por que o texto é considerado uma biografia. Quais características desse estilo você encontrou no texto? Então, vocês irão estar relendo o texto, a biografia de Isaac Newton, e irão estar colocando as características desse estilo que você encontrou no texto. No número 3, vocês irão analisar as palavras apresentadas a seguir. Temos biologia, bio mais logia, que significa ciência que estuda a vida, e caligrafia, cali mais grafia, técnica de escrever com certa beleza. Tanto logia quanto cali têm origem grega e significam, respectivamente, estudo e beleza. Pensando nisso, responda a estas questões. Letra A. Qual pedaço da palavra biografia tem relação com vida? Letra B. Qual pedaço da palavra biografia tem relação com escrita? Então, vocês estarão tentando, pesquisando sobre a etimologia da palavra para poder estar respondendo essas 2 questões. Número 4. Liste 2 palavras com bio e 2 com grafia. Se necessário, faça uma pesquisa. Então, as palavras com bio vocês colocam no box da esquerda e com grafia no box da direita. No número 5, juntando os termos estudados no exercício 3, qual seria a palavra que denominasse o estudo da beleza? Que palavra seria? Então, vocês terão que estar realizando a pesquisa para poder formar a palavra que denomina o estudo da beleza. Então, vocês podem também estar pesquisando. Então, nós iremos assistir agora um vídeo onde contém as leis de Newton, que facilitará a resolução do quesito 6. Hoje, iremos falar sobre as 3 leis de Newton. Mas antes disso, é importante entender como tudo começou. Newton foi um estudioso que viveu no século XVII na Inglaterra. Newton tinha interesse em áreas da física como movimento e óptica, e logo começou seus estudos sobre os mesmos. Ele desenvolveu leis que são válidas até hoje. Vejamos quais são. A inércia é a primeira lei. Nela, Newton diz que objetos em movimento tendem a permanecer em movimento até que uma força atue sobre eles, o mesmo ocorrendo com objetos em repouso. Vamos imaginar o pequeno Diogo e seu triciclo elétrico andando pelo Parque do Ingá. De repente,
um macaco aparece na frente do triciclo. Na tentativa de não atropelar o macaco, ele freia bruscamente e cai do seu triciclo. Isso acontece porque, embora o triciclo não esteja mais em movimento, o corpo do pequeno Diogo continua a se mover. A segunda lei é chamada princípio fundamental da dinâmica. Essa lei diz que força é um vetor resultante da multiplicação de massa por aceleração. Um belo dia, Felipinho foi ao parque com sua família. Ele foi brincar com seus primos, que queriam brincar de queima, mas perceberam que esqueceram a bola de vôlei, só lembraram da de basquete. Na tentativa de improvisar, usaram a bola de basquete. Bonaninho, seu primo, jogou a bola na cabeça de Felipinho. Felipe foi atingido com força e foi parar no hospital. Isso acontece porque a bola de basquete tem uma massa muito maior que a de vôlei. A terceira lei é a lei da ação e reação. Ela diz que, para toda força exercida sobre um corpo, deve surgir uma outra força, chamada reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, porém seu sentido é oposto. William Gordinho é uma criança saudável. Ele foi a uma festa de aniversário onde tinha uma cama elástica. Ele e seu amigo resolveram brincar nela. Ao pular na cama elástica, eles perceberam que a força exercida pelo pulo foi retribuída, fazendo com que os dois pulassem muito alto. Isso acontece porque a força exercida sobre o brinquedo foi devolvida na mesma intensidade. Então, dando continuidade à nossa atividade, no quesito 6, que é o momento de novas descobertas, ele solicita que forme grupos com mais de 3 alunos para pesquisar as famosas leis de Newton. Mas, como eu já falei anteriormente, devido à pandemia, devido a essa eventualidade, não poderemos realizar esse trabalho em grupo, mas vocês em casa estarão realizando individualmente. Vocês podem utilizar o método tradicional, que é procurando informações em enciclopédias impressas em outros livros da biblioteca, ou fazer busca inteiramente na internet, que no caso, eu creio que o caso de vocês pesquisarão na internet, que hoje é um dos meios facilitadores para a pesquisa. Então, nas duas situações é preciso ter o cuidado de pesquisar em fontes confiáveis, livros ou sites que demonstrem compromisso com a divulgação de informações verdadeiras. Então, anote o que encontrar sobre cada uma das leis. Então, na letra A, você vai anotar sobre a primeira lei de Newton, na letra B, a segunda, e na letra C, a terceira lei de Newton. No quesito 7, ainda com o seu grupo, que na verdade você estará fazendo individual, novamente, ressaltando isso, vocês estarão pesquisando imagens que possam ilustrar as leis de Newton. Com base nessas imagens, represente cada uma dessas leis com desenhos em cartazes que servirão para a apresentação do seu trabalho. No caso, pessoal, vocês não têm a necessidade de fazer um cartaz, vocês podem estar ilustrando nesses espaços da página 61, onde está sendo mostrado neste momento. No número 8, vocês devem seguir os passos abaixo a fim de preparar uma apresentação para o restante da turma. Então, vocês podem estar preparando individualmente, seguindo essa sequência de informações para quando retornarmos, vocês estarem apresentando esse trabalho, tá certo? Então, vocês devem, na letra A, tem como sugestão
fornecer, né, um panorama da vida de Newton como um todo, uma biografia, na verdade. Na letra B, apresentem um pouco da biografia de Newton no período em que ele enunciou as 3 leis. Na letra C, exibam os cartazes nos quais estão representadas as 3 leis de Newton. Na letra D, leiam o que escreveram sobre cada uma dessas leis. E na letra E, se possível, preparem e mostrem exemplos com objetos da sala de aula. Então, isso aí vocês deverão estar só se embasando para futuros projetos que teremos. No número 9, ordene os acontecimentos da vida de Isaac Newton. O primeiro e o último já estão numerados para você. Então, vocês podem estar voltando lá para o início da nossa atividade, para a página 56, onde tem a biografia de Isaac Newton, lendo e enumerando corretamente os acontecimentos da vida de Isaac Newton. Tá certo, pessoal? No número 10, vocês estarão analisando esta imagem. Então, observe as setas que aparecem na ilustração. As que saem das maçãs e apontam para baixo indicam a força que o planeta Terra exerce sobre essas frutas, atraindo-as para o seu centro. As que saem do chão e apontam para cima demonstram a força que as maçãs fazem sobre o planeta Terra, puxando para seus centros. Como nosso planeta é muito maior que as maçãs, são as frutas que acabam sendo atraídas. Note que algumas frutas estão caindo no chão, outras já aparecem caídas sobre a grama. Então, retire do texto sobre Isaac Newton o enunciado que explica esse fenômeno. Então, novamente, vocês estarão voltando para a página 56 para retirar um trecho do texto onde explica esse fenômeno de gravitação universal, pessoal. No número 11, vocês irão completar as lacunas com as palavras a seguir. Tá certo? E até a próxima aula, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo via WhatsApp. Estarei lhe respondendo, tá bom? E até a próxima aula.